Oi, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, algo que é usado constantemente nas ciências exatas e da natureza, na química, na física, tem uma aplicação muito grande que é as informações que uma derivada nos traz. Que informações nós podemos extrair a partir das derivadas das funções sobre aquelas funções originais. Então, hoje nós vamos falar sobre como descobrir se uma função é crescente ou decrescente, usando derivadas. Vamos falar dos pontos de máximo, pontos de mínimo, o chamado Teorema de Fermat. Vamos ainda falar da concavidade das funções e os testes das derivadas sobre esses pontos de máximo e mínimo, sobre a concavidade das funções. O primeiro ponto é falar sobre a questão das funções crescentes e decrescentes. Em um vídeo anterior, sobre características de funções, vou deixar o card em algum lugar, já falei, já mostrei a definição, ou como a gente determina se uma função é crescente ou não. Se eu pegar um valor de x tal e depois pegar um segundo valor de x e o valor de y for maior, então eu tenho uma função crescente. Se eu pego um valor x2 maior que x1 e o y2 agora for menor do que o y1 respectivo, aí eu teria uma função decrescente, tá? Então, é possível também determinar se a função é crescente ou decrescente a partir das derivadas e vai ser a primeira coisa que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Então, vamos lá, sem mais delongas, para a nossa aula. Bem, estamos aqui utilizando o GeoGebra e a função que vocês têm aí no programa já é um clássico do nosso Fundamentos de Cálculo, é a função f de x igual a x ao quadrado, a boa e velha conhecida parábola. Ok? Então, a nossa parábola, a função y igual a x ao quadrado, está aí. Vou selecionar um ponto que pertence a essa curva, um ponto da função, e sobre aquele ponto eu apresento aqui a reta tangente a essa função nesse ponto. E lembrando que o que é a derivada? É a inclinação dessa reta tangente nesse ponto aí. Tá certo? É a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo x. E nós temos aqui também o valor dessa inclinação, da tangente desse ângulo. Então está aqui o valor da derivada da função, que é a mesma coisa da tangente do ângulo dessa reta com o eixo x, em relação ao eixo x. Está aqui o valor menos 4,07. E o que é que nós vamos fazer aqui? Eu vou mover um pouco esse ponto e a gente vai acompanhar o que acontece com o valor da derivada, com o valor da inclinação em cada um desses pontos. Então, se você olhar aqui, veja que o valor da derivada está negativo, menos 4,07. Então, vamos lá mover esse ponto e observar o que acontece com essa derivada. Então, mexi um pouco esse ponto aqui e vocês podem observar que o valor da derivada ele continua negativo, porém, esse valor está crescendo. Esse valor está aumentando, está chegando cada vez mais perto de zero. Então, o valor está crescendo. Está crescendo. Eventualmente, nós chegamos em um ponto da função onde o valor da derivada é zero. Ou seja, a reta tangente, nesse ponto, faz um ângulo de zero com o eixo x e a tangente de zero é zero. Então, o valor da derivada aqui é zero. Então, guardem bem essa visualização, porque nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco, ok? Pontos em que a derivada vale zero. Beleza. Passado esse ponto, eu começo a ver o quê? Que a derivada agora ela é positiva. Então, olha só, ela continua aumentando de valor, porém agora são números positivos. Tudo bem? Então, veja só. Há um divisor de águas aí no ponto x igual a zero. Antes aqui do zero, a minha derivada ela é negativa. Depois do zero, ela é positiva. E se eu passo do negativo para o positivo, eventualmente, em algum momento,
eu tenho que alcançar um número zero, tá? Para dividir o negativo e o positivo, eventualmente deve haver um zero ali no meio do caminho. Então, ó, qual é a diferença entre esse lado aqui, a esquerda, digamos assim, da parábola, e o lado direito? Na esquerda aqui da parábola, ou de menos infinito até o zero, eu tenho a porção, digamos assim, dessa função que é decrescente. Tá certo? Então, ó, menos 2 ao quadrado dá 4. Tudo bem. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, eu peguei um valor maior para o x, saí do menos 2 para o menos 1, então fui para um valor maior, porém, o y, que retorna a função, ele é menor. Então, aqui eu tenho uma função decrescente. Uma função decrescente, a sua derivada é negativa nesses pontos ou nesse intervalo, então há alguma associação aí. Já desse lado, do lado direito, ou de 0 até mais infinito, eu tenho, ó, 1 ao quadrado vale 1. 2 ao quadrado, tá aqui, vale 4. Então, opa, nesse intervalo de 0 a infinito, eu estou na porção crescente da função. E a derivada da função nesse intervalo, toda ela tem números positivos, tá? Então, pode haver alguma relação aí, tá certo? Então, a função é a f de x igual a x ao quadrado. Pensando na derivada como uma função, qual é a derivada de x ao quadrado? É simplesmente 2x, né? Então, eu vou apagar aqui a reta tangente, vou apagar esse ponto para a gente enxergar essa reta aqui, que seria a função 2x, y igual a 2x, que é a derivada de x ao quadrado, a função derivada do x ao quadrado. Então, perceba que para a função y igual a 2x, está aqui, né, esse h de x igual a 2x, onde é que a função vale zero? Quando é que 2x vale zero? No ponto zero, tá? Quando x for zero, a função y igual a 2x é zero. À esquerda do zero, de menos infinito até zero, os valores da função, perceba que são todos negativos. Tá? 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 2, menos 4 lá embaixo. Já de zero até mais infinito, os valores da função são positivos. Tá certo? 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, está aqui. 2 vezes 2, 4. Tá? Então, a gente já percebe que pode haver uma relação aí entre a função ser crescente ou decrescente e a sua derivada. Então, vamos apresentar mais uma função, porque a x ao quadrado é bastante simples, mas dá para pegar muito bem a ideia. Vamos colocar uma função um pouquinho mais complexa, né, com um pouquinho mais de curvas aí, para a gente continuar estudando essa questão do crescimento e decrescimento, tá? Me acompanhem. Pois bem, pessoal, essa função em verde, ela já é bem mais, né, tem um formato, né, o seu gráfico tem um formato já bem mais peculiar aí do que a x ao quadrado. Mas o pensamento vai ser o mesmo. Coloquei um ponto aqui, reta tangente nesse ponto, e o valor da derivada está aqui, ó, menos 41. Então eu tenho uma inclinação bem grande aqui, porém negativa. Ok? Então, seguindo a nossa intuição, isso aqui quer dizer que eu tenho uma função decrescente nesse ponto, tá? Vou mexer esse ponto, a gente acompanha o valor da derivada ali, ó. Veja que ele vai aumentando, aumentando, está chegando cada vez mais perto de zero. Opa, tem um primeiro momento aqui em que essa derivada vale zero. Eu vou marcar esse ponto, né? Vou colocar essa retinha aqui para que a gente lembre que nessa situação eu tenho uma derivada igual a zero. Então, continuo mexendo o pontinho aqui, vejo que a derivada continua aumentando, até que eventualmente nós chegamos em um outro ponto em que a reta tangente fica totalmente paralela ao eixo x. E o valor aqui dá zero, a derivada vale zero. Vamos também marcar esse pontinho. Tudo bem? E agora o que vai acontecer? Olha, aqui eu tinha uma derivada menor do que zero,
Cadê? Aqui ela era menor do que zero. Entre essas retinhas vermelhas, a nossa derivada passou a ser maior do que zero, indicando que deve haver um zero ali no meio. E agora o que é que vai acontecer nessa região, conforme eu vou descendo esse ponto? Nossa inclinação, ela, ó, menos 6, menos 7, menos 8, menos 15. Lá vai a nossa inclinação diminuindo cada vez mais, tá? Então, nossa inclinação tá diminuindo, são valores negativos, vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Opa, agora está aumentando. E aqui embaixo eu tenho mais algum ponto onde a nossa reta alcança um valor zero. Eu não consegui colocar exatamente no zero aqui, mas vocês entendem a ideia. E eu vou colocar aqui também mais uma reta, indicando que aqui está o valor zero. Então vai haver uma mudança de sinal na derivada desse lado aqui para esse lado aqui, já que eu alcancei esse zero. Veja que ele está negativo, né? A derivada é negativa aqui, tá? Ela é negativa. Então, passando para esse lado, ela passa a ser positiva. Tá? Então, eu tenho mais uma derivada menor do que zero desse lado, maior do que zero nesse outro. Então, dentro da mesma função, eu posso ter vários intervalos onde há essas mudanças de sinal na derivada, indicando uma função decrescente aqui, crescente nessa segunda região, decrescente nessa região e crescente novamente aqui. E para cada uma dessas mudanças de sinal, eventualmente eu vou passar por um zero, um ponto em que a reta tangente, né, ela fica totalmente paralela ao eixo x, fazendo um ângulo de zero com o eixo x, a tangente de zero é zero, a derivada ali vale zero. Tá ok? Então, dentro de uma mesma função, repito, nós podemos ter todas essas características. Então, vamos agora lá para a nossa apresentação, discutir um pouco mais isso aí. Pois bem, pessoal, o que a gente viu lá no GeoGebra, utilizando o gráfico das funções, é algo que vai determinar se a função é crescente ou decrescente num dado intervalo. Então, esse é um teste utilizando a derivada da função para verificar se ela é ou não crescente, se é ou não decrescente. A prova formal, eu vou ter que pedir novamente que vocês procurem o professor de cálculo ou algum livro-texto que com certeza vão encontrar a definição, a prova absolutamente rigorosa, formal disso aí. Mas é algo que a gente conseguiu visualizar bem lá no GeoGebra. Tá? Então, olha só, se a derivada da função, a inclinação da reta tangente, for maior do que zero em um dado intervalo, a função ela é crescente naquele intervalo. Então, para a função, lembrando que essa é a função f de x igual a x ao quadrado, né, de zero até infinito, nós temos a derivada com valor positivo, tá certo? Esse ângulo aqui com o eixo x está entre 0 e 90 graus e as tangentes entre 0 e 90 graus são positivas. Então você tem a função crescente. Por sua vez, se a derivada for menor do que zero, que é esse segundo caso aí, eu poderia pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, com o eixo x, um ângulo maior do que 90 graus, aí a tangente será negativa, a derivada é negativa, e eu tenho um intervalo em que a função ela é decrescente. E, como a gente viu também lá no GeoGebra, você pode ter funções bastante complexas aí, com um formato bem estranho, mas você pode identificar, pode saber onde ela é crescente ou decrescente a partir da derivada primeira da função, onde ela é positiva, onde ela é negativa. E vimos também, claro, que há pontos em que a derivada vale zero, mas a gente vai discuti-los a partir de agora, tá? Então, olha só, essa definição aqui diz o seguinte: uma função f, ela possui um ponto chamado máximo absoluto, ou máximo global, se preferir, em um ponto c qualquer dessa função, se eu tiver um f de c que é maior
ou igual do que f de x para todos os valores de x. Em outras palavras, a função ela terá um máximo absoluto ou máximo global se houver um valor de y para essa função que seja maior do que todos os outros. Tudo bem? Então, se eu tiver um valor máximo da função, um valor de y que é maior do que todos os outros, eu digo que o x ao qual aquele ponto está relacionado, por exemplo, o valor 3 aqui, não sei se dá para ver bem, esse aqui é o número 3. Para esse exemplo aqui de baixo, esse ponto x igual a 3 representa um ponto de máximo global. Por quê? Porque o f de 3, o valor da função nesse ponto, é maior do que qualquer outro, é maior ou igual do que qualquer outro valor de f de x. Então isso aí representa um máximo absoluto ou um máximo global. Aproveitando a ocasião, eu pergunto, o que é que vocês acham que acontece com a derivada nesse ponto aqui, quando a função está nesse ponto? Então, reflita um pouco sobre isso, tentem imaginar onde eu quero e onde nós vamos chegar na aula de hoje. Pensem aí o que é que significa a derivada nesse ponto, ou que imagem ela teria, tá? Como seria o gráfico aí. Beleza? Então esse é o máximo absoluto ou global. E se nós temos um máximo absoluto ou global, vocês já podem esperar, claro, que haja também um mínimo absoluto ou mínimo global, cuja definição, claro, será a inversa. É um ponto no qual a função tem um valor que é menor do que todos os outros. Então, nesse caso aqui, para a função, essa é a função f de x igual a x ao quadrado. Para essa função, o valor x igual a zero leva a um f de zero que é igual a zero. E nenhum outro valor para essa função é menor do que zero. Então, o ponto x igual a zero representa agora um mínimo global, um mínimo absoluto ou mínimo global. E, novamente, eu faço a mesma pergunta de antes. O que será que acontece com a derivada da função nesse ponto aí, no ponto x igual a zero? A gente já viu que a derivada desse lado aqui, né, a f' de x aqui, ela é menor do que zero. A f' de x aqui, ela é positiva, é maior do que zero. O que será que nos reserva esse ponto aqui? Exatamente o ponto x igual a zero, esse ponto de mínimo absoluto ou global. Para além desses pontos absolutos ou globais, ainda há uma outra definição, que é a dos pontos, né, que são os máximo e mínimo locais. Então, uma função ela vai possuir um máximo que é local ou máximo relativo em um dado ponto C, se esse f de c for maior do que todos os valores de f de x dentro de um determinado intervalo, quando x está pertinho desse ponto C. Então, olha só, aqui eu coloquei a mesma função que eu coloquei anteriormente. Eu falei que esse ponto aqui representava um máximo global, é o maior valor da função, considerando todo o domínio, considerando todos os valores possíveis de x. Mas se por acaso eu dissesse que eu quero verificar se a função possui um máximo local de menos infinito até menos 1, né? Apenas no intervalo de menos infinito até o menos 1 aqui. Então, esse ponto estaria fora de cogitação, porque ele não está dentro desse intervalo desejado. No entanto, há um ponto aqui em que eu tenho, dentro desse intervalo, um máximo. Só que eu sei que esse não é o máximo global da função. Eu sei que tem um ponto, tem pontos ainda mais elevados, com valores de y ainda maiores. Então, esse aqui não recebe o nome de máximo global. Ele é um máximo local. É um máximo que está dentro ali de um intervalo definido. Tá? Então, esse é um máximo local. No entanto, aquela pergunta sobre a derivada é a mesma. O que será que acontece com a derivada da função com a reta tangente nesse pontinho aí, nesse pontinho de máximo local?
Para o mínimo, também vale as mesmas considerações. É possível para a função eu ter um mínimo global, que está aqui, o menor valor que essa função assume, porém eu posso ter um mínimo local, um mínimo dentro de um determinado intervalo. Então, se eu estiver interessado apenas nessa região da função aqui, por exemplo, eu tenho um mínimo local nesse ponto. Tá certo? Um valor que é menor do que todos os outros dentro desse intervalo. E, novamente, a pergunta é válida, né? O que é que acontece com a reta tangente à função nesse ponto aí? Será que ela não tem uma característica que seria muito interessante para nós? Então, o estudo dos máximos e mínimos é também conhecido como, ou também conhecidos como pontos extremos ou pontos críticos da função. Embora essa definição de ponto crítico ainda possa receber outras características que a gente está omitindo por enquanto. Então, olha só, o chamado Teorema de Fermat diz o seguinte: se a função f possui um mínimo ou um máximo local, ou seja, um ponto extremo, seja mínimo ou seja máximo, em um dado ponto C, e a derivada nesse ponto C existir, a derivada vale zero. Tá certo? Então, os pontos em que a derivada da função vale zero são pontos interessantes para a gente discutir, são pontos interessantes para a gente observar. Por quê? Porque é possível, existe a possibilidade que ali naquele ponto haja um mínimo ou o máximo de uma função. Isso aí vai ser muito, muito interessante e muito útil para os chamados problemas de otimização. Problemas onde eu estou interessado em saber qual é o valor ótimo de uma função. E isso a gente vai discutir com o passar das aulas, vocês vão ver. Então, olha só, para a função f de x igual a x ao quadrado, a gente viu lá no GeoGebra que ali no ponto 0, x igual a 0, eu tenho um valor mínimo para essa função, é o menor valor da função, e a sua derivada nesse ponto vale zero. A reta tangente ela é paralela ao eixo x. Nesse caso, elas são até coincidentes. Tá? E quando a gente viu essa outra função, um pouquinho mais complicada, né? Aqui a derivada era menor do que zero, era negativa. Aqui ela era positiva, então tem que ter um zero ali no meio. E esse zero é exatamente um ponto de mínimo, um mínimo local. Pela mesma coisa, a função tem uma derivada que é negativa nessa região, é positiva aqui, negativa aqui. Então, deve haver um zero ali no meio. E esse ponto agora é um máximo local para essa função. Então, a reta tangente ela fica paralela ao eixo x e a sua derivada vale zero. Esse pontinho aqui, ele é um mínimo até absoluto da função, não há valores menores do que ele. E a reta tangente nesse ponto é paralela ao eixo x. Então, eu tenho um ponto de mínimo bem caracterizado aqui. Então, olha só, a resposta para muitas perguntas durante o nosso curso de Fisicoquímica, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos obter esse resultado? Acredite, muitas vezes a resposta é, vamos derivar e igualar a zero. Porque, em geral, estamos querendo encontrar pontos máximos e mínimos de uma função. Então, olha só, esse teorema de Fermat ele é muito útil porque eu não sei o gráfico de uma função, mas se eu pegar a sua derivada e observar os pontos em que ela é zero, eu já posso estimar onde estão os máximos e mínimos. Porém, esse teorema ele não é absoluto no sentido que o contrário do teorema de Fermat não é sempre verdade. Então, olha só a função que eu tenho aí. É a função f de x igual a x ao cubo. Há um ponto, o ponto x igual a zero, está aqui, em que a reta tangente fica ali coincidente com o eixo x. Fazendo um ângulo de 0 grau com o eixo x, a derivada vale
zero no ponto x igual a zero. No entanto, esse pontinho aqui, a origem, né, o ponto 0, 0, nem é máximo e nem é mínimo. Há valores maiores da função, obviamente, tá aqui há valores maiores, e há valores menores. Tá? Então, esse teorema de Fermat ele não é absoluto. Então, há pontos em que a derivada é zero e você nem tem um máximo e nem tem um mínimo. Então, nós precisamos de outros testes aí para verificar a condição real daquele ponto. Tá certo? Bom, ainda nesse sentido, né, um número crítico ou ponto crítico da função f é um número do domínio de modo que a derivada nesse ponto seja igual a zero ou a derivada não existe. Tá? Então, se a derivada não existir, eu também tenho um ponto crítico. Um extremo da função, aí, bom, para caracterizar eu preciso que a derivada exista ali, tá? Pelo menos para submeter a esses testes. Então, olha só, não conheço o gráfico da função, mas está aqui a função f de x igual a 5x ao quadrado mais 4x. Não conheço o seu gráfico, no entanto, eu quero saber qual é ou quais são, se houver mais de um, os pontos críticos dessa função. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é a derivada da função e verificar quais são os pontos em que essa derivada vale zero. Então, quem é o f' de x aqui? Quem é a derivada da função? Nessa derivada dessa função aqui, 5x ao quadrado mais 4x. Então, vocês já estudaram as regras de derivação, isso aqui já é tranquilo demais. É uma soma de funções, então eu posso tratar separadamente. Então, é a derivada de 5x ao quadrado mais a derivada de 4x. Ok? Então, a derivada de 5x ao quadrado. O 5 ele pode sair da derivada. 5 derivada somente do x ao quadrado. Mesma coisa que o 4, ele pode sair. Fica somente dx. A derivada da função y igual a x, em relação a x, vale 1. Tá certo? Então, a nossa derivada vale 5 vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x, mais 4. Então, a nossa derivada vale 10x mais 4. Essa é a derivada da função derivada da função. E, para eu saber o ponto crítico, os pontos máximo local, mínimo local e por aí vai, eu preciso saber os pontos em que essa derivada vale zero. Então, quando f' de x é igual a zero? F' de x é igual a 10x mais 4. Isso aí tem que ser igual a zero. Então, 10x tem que ser igual a menos 4. O ponto x vai ser, então, menos 4 dividido por 10. X é igual a menos 0,4. Então, eu não sei ainda o gráfico, mas suponho que no ponto x igual a menos 0,4 deve haver um ponto crítico. Então, vou olhar aqui a função. Opa, está aí o gráfico da função e, de fato, no ponto x igual a menos 0,4 há um ponto crítico, um ponto onde a derivada vale zero. A princípio, apenas com essa informação, eu simplesmente não sei se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Até o momento eu ainda não consigo essa informação, tá? Então eu preciso de mais testes para conhecer, sem olhar o gráfico pelo menos, se a função, se o ponto é de máximo ou de mínimo. Então nós vamos discutir esses testes ainda na aula de hoje. E o primeiro deles, claro, é o chamado teste da derivada primeira. Então, vamos supor que eu tenho um ponto C aí, que é um ponto crítico da função que é contínua, a função f. Tá? Então, eu tenho um ponto que eu sei que é um ponto crítico, como esse menos 0,4 aí que a gente acabou de encontrar.
No que consiste o teste da derivada primeira? Se a derivada ela muda de positivo para negativo, esse ponto C vai ser um ponto de máximo. Então, olha só, eu tenho uma função aqui, que eu tenho um ponto x igual a c, onde esse ponto ele é um máximo da função. É um ponto de máximo. Se ele é um ponto de máximo, significa que antes dele, para valores de x pertinho do c, porém aproximando aqui pela esquerda, a derivada tem uma inclinação positiva. Essa inclinação aqui, esse ângulo, a tangente desse ângulo é positiva. Eu tenho uma função que é crescente antes do máximo. A função está crescendo até atingir um valor máximo, ok? E após esse ponto, ou à direita do ponto de máximo aqui, desse ponto C, a função passa a ser decrescente. Esse ângulo aqui é maior que 90 graus, a tangente é menor do que zero. Então você tem uma função que está crescendo, atinge o máximo e aí ela decresce, ela cai. Tá? Então isso aí significa que eu tenho um ponto de máximo. Então, veja só, eu pego uma função, faço a sua derivada, observo onde ela é igual a zero. Ao fazer isso, eu sei que eu tenho um ponto que é crítico, mas não sei se ele é um ponto de máximo, se é um ponto de mínimo. Tenho que fazer mais testes. Qual? O primeiro deles que a gente pode aplicar é o teste da derivada primeira. Eu vejo o antes e o depois. Se a função estava crescendo até chegar nesse ponto, ela é ele é um ponto de máximo. Então, como você pode imaginar, para ser um ponto de mínimo da função, né, para esse ponto C ser um ponto de mínimo, aí eu tenho que ter o inverso. Antes do ponto de mínimo, né, antes desse ponto crítico, se a função ela tiver uma derivada negativa, e se depois ela tiver uma derivada positiva, significa agora que eu estou num ponto de mínimo. A função ela foi decrescendo, foi caindo, até chegar no menor valor possível. E depois ela passa a aumentar. Então, aquele ponto crítico ele é um ponto de mínimo. Então, mais uma vez, eu observo o antes e o depois. Antes a função era decrescente, passou a ser crescente. Então, ali eu tenho agora um ponto de mínimo. No caso, esses testes, né, eles nos permitem afirmar se eu tenho máximos ou mínimos locais. Tá? Então, a depender da forma da função, eu só consigo observar isso próximo aqui do C. Então, um intervalo próximo desse ponto duvidoso aí. Então, eu estou sempre me referindo a máximos e mínimos locais. Encontrar máximos e mínimos globais de uma função é uma tarefa muito complexa, muito dispendiosa, na verdade. E existe a situação, como a gente viu lá para a função f de x igual a x ao cubo, em que aquele ponto nem é de máximo e nem é de mínimo. Então, embora eu tenha uma região em que a derivada vale zero, está aqui, a derivada vale zero, essa linha, a reta tangente ela é paralela ao eixo x, não há mudança de sinal antes e depois. Tá? Então, aqui a função ela é crescente e continua crescente ao passar por esse ponto crítico. Então, ele nem é de máximo, nem é de mínimo. Tá? Então, olha só, a situação. Se eu tenho um negativo que virou positivo, um positivo que virou negativo, é razoável supor que ali há um ponto em que a função vale zero, que a derivada vale zero, perdão. No entanto, o contrário não é verdadeiro. Um ponto em que a derivada vale zero não implica obrigatoriamente dizer que antes era positivo e virou negativo ou vice-versa. Tá? Então, esse teste da derivada ele é muito útil para verificar a natureza desse ponto, que pode ser de máximo local, mínimo local ou nenhum nem outro. Também é possível que não seja nenhum nem outro. Tá? Então, esse é o chamado teste da derivada primeira. Tem mais? Tem, claro, e a gente vai verificar isso aí. Olha só, vamos falar agora da chamada concavidade.
Uma função, né, o gráfico da função, para ser mais preciso, pode ter a concavidade para cima ou para baixo. Pode fazer, né, uma imagem como a x ao quadrado, faz uma imagem, né, com esse aspecto, ou com esse aspecto, uma concavidade para baixo. Nesse ponto, a gente vai voltar lá no GeoGebra para a gente estudar um pouquinho a concavidade das funções. Vamos lá! Pessoal, mais uma vez, a minha cobaia favorita, a função f de x igual a x ao quadrado. Tenho aqui um pontinho da função, tenho a sua reta tangente. Aqui nós estamos vendo o valor da derivada nesse ponto. Ela vale menos 3,22. E a gente, só de olhar para esse gráfico, a gente percebe que essa concavidade, essa abertura aí da função, essa curvatura, né, que parece uma letra U ou um sino invertido, enfim, ela é para cima, ela é virada para cima. Tá? Isso aí, visivelmente, nós podemos conferir. A minha pergunta é, o que acontece com a derivada da função f de x igual a x ao quadrado dentro de todo esse intervalo aí que nós podemos observar, que nós podemos conferir aí no GeoGebra. Vou mexer nesse ponto e nós vamos verificar o que acontece com o valor da derivada. Então, olha só, comecei a mexer. Estamos em 3,22 e eu começo a mexer. 3,2, 3,1, 2,9, 2,6, 2,5. Aparentemente, olha só, do menos 2, o valor da derivada ele está aumentando cada vez mais. Estou chegando aqui perto de zero, está aumentando, né? Chega nesse ponto onde ela é zero e continua aumentando, 0,5, 1,1, 1,6 e por aí vai. Então, dentro de todo esse intervalo aqui, né, desse ponto até aqui, a derivada ela está aumentando, o valor da derivada ele está crescendo, o que significa que a própria função derivada ela é uma função crescente. Concorda comigo? Então, eu estou pegando, se eu parto daqui da esquerda, eu vou pegando valores cada vez maiores de x. Tá? Estou pegando valores cada vez maiores de x. E o que acontece com os valores aqui da inclinação da reta, da derivada? Eles vão aumentando. Então, estou aumentando o x, o valor da derivada está aumentando, o valor da função derivada vai aumentando. Isso quer dizer que a função derivada por si só, ela é crescente. Tá? Ela cresce. Qual é mesmo essa função derivada da função f de x igual a x ao quadrado? É essa função aqui, a função 2x. Tá? Essa é a função 2x. Vou apagar um pouquinho aqui a nossa reta tangente. Então aqui está a nossa função f de x igual a 2x. Ela é uma reta. Tá? Ela é uma retinha aqui em amarelo. Não sei se a cor está mais apropriada. E veja só, essa é a derivada primeira da função. Ela vale 2x. E eu vejo que ela é crescente. Como é que eu sei, a partir das derivadas, que uma função é crescente? Quando a sua derivada é maior do que zero, quando ela é positiva. Então, a f' de x é igual a 2x. E qual é a derivada de 2x? A f duas linhas de x. Né? A inclinação dessa reta agora, a inclinação dessa reta vale 2. Está aqui, é o próprio coeficiente angular da reta. Então, a derivada da derivada é positiva. Logo, a derivada é crescente, que foi o que a gente acabou de conferir conforme passeava pela função. O valor da derivada da função f de x igual a x ao quadrado, ele está sempre aumentando. Se ele está sempre aumentando, quer dizer que a derivada da própria derivada, ela é positiva, porque a derivada é crescente. Tá certo? Então, eu sei que pode parecer um pouco confuso, volta até o início do discurso se precisar, mas é basicamente isso. A derivada da derivada foi positiva. Então, isso quer dizer que a derivada é crescente.
E se a derivada é crescente, nós temos uma função com concavidade para cima. A inclinação está sempre aumentando, a concavidade é para cima. Tá certo? Então, repito, se pareceu confuso, volta um pouco aí, escuta novamente o que eu falei e deixa essa ideia remoendo um pouquinho aí na sua mente. Vamos observar o contrário agora, quando eu tenho a concavidade para baixo. Vamos lá. Então, olha só, agora eu tenho a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 3. Então, claramente, eu posso ver que ela tem uma concavidade virada para baixo. Tenho aqui um ponto dessa função, a reta tangente nesse ponto, e está aqui o valor da derivada 3,28. O que é que vai acontecer agora se eu passear com esse ponto aqui pela função? Observa que o valor da derivada ele vai diminuindo, 2,1, 1,8, 1,0, chega um ponto aqui em que ela vale 0 e passa a ser negativa, então ela está diminuindo cada vez mais. Então agora eu tenho uma função cuja derivada primeira vai diminuindo com o tempo. Com os valores de x. Se a derivada primeira vai diminuindo, conforme a gente aumenta os valores de x, significa que a função derivada ela é decrescente. E se ela é decrescente, significa que a derivada segunda da função ela tem um valor negativo, o que indica uma função decrescente, ou um intervalo em que a função é decrescente. Então, se a derivada segunda da função for negativa, isso implica em uma concavidade lá da função original, que é para baixo. E como isso vai se refletir nos nossos pontos críticos? Bom, se eu tenho uma concavidade para baixo, esse ponto crítico aqui, obrigatoriamente, é um ponto de máximo. E na função f de x igual a x ao quadrado, eu tinha o contrário. Uma concavidade, se ela é uma concavidade para cima, aquele ponto lá embaixo só pode ser um ponto de mínimo. Tá certo? Então, essa função menos x ao quadrado mais 3, qual é a sua derivada? A derivada é essa função aí, a função f' de x, igual a menos 2x. E qual é a derivada segunda? A derivada segunda vale somente menos 2. Um valor que é negativo, portanto, eu tenho uma concavidade para baixo, porque a derivada segunda é negativa. E uma concavidade para baixo implica em um ponto de máximo daquela função. Tá certo? Então, dito tudo isto, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, voltando aqui. Como a gente acabou de ver, visualizar isso graficamente, uma função ela vai ter concavidade para cima, concavidade para cima, se naquele intervalo a derivada for crescente. E como é que eu sei que que a função é crescente? Se a sua derivada for maior do que zero. Então, se a derivada da derivada for maior do que zero, implica então em uma derivada crescente e uma concavidade para cima, lá da função original. Além disso, apresentar a concavidade para cima implica na existência de um ponto de mínimo, um ponto de mínimo local. Então, para a nossa função f de x igual a x ao quadrado, todos esses critérios são atingidos. Nesse ponto aqui, a derivada primeira vale zero, e se eu fizer a derivada segunda da função, a derivada primeira, 2x. Qual é a derivada segunda? 2. Então, eu tenho um valor positivo, logo, eu tenho um ponto de mínimo local. Ok? Em outra situação, se eu tiver a concavidade para baixo, naquele intervalo, a derivada da função ela é decrescente. Para a função ter derivada decrescente, um valor que diminui conforme a gente aumenta o x, significa que a derivada segunda possui um valor negativo. Tudo bem? Então, a f' de x for decrescente, a derivada segunda tem um valor menor do que zero.
Se ela tem um valor menor do que zero, eu tenho uma concavidade para baixo e eu terei ali um ponto de máximo local. Como a gente viu com aquela função, né, menos x ao quadrado mais 3, ali eu tenho um ponto de máximo local. Tá? Então, nós temos aí dois testes que a gente pode mencionar. O teste da concavidade, simplesmente, né, que fala sobre essa direção da concavidade, se é para cima ou para baixo. Então, derivada segunda maior do que zero, concavidade para cima. Derivada segunda menor do que zero, concavidade para baixo. Tá certo? Então, isso aí representa ou vai implicar também no chamado teste da derivada segunda, para identificar se um ponto é de mínimo ou máximo local. Então, se a derivada primeira for igual a zero num determinado ponto e a derivada segunda naquele mesmo ponto for maior do que zero, eu certamente estarei tratando de um mínimo local. Se eu tiver num dado ponto a derivada primeira igual a zero e a derivada segunda menor do que zero agora, eu certamente estarei em um máximo local. Mas há ainda uma outra situação. Existem situações em que a derivada primeira é igual a zero e a derivada segunda também é igual a zero. Vamos dar uma olhada mais uma vez lá no GeoGebra. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui agora a função f de x igual a x ao cubo, aqui em vermelho. Tem um pontinho em azul aqui, que faz parte da função, tenho a reta tangente nesse ponto, e aqui eu tenho o valor da inclinação da reta tangente, que é o valor da derivada. Então, a função f de x igual a x ao cubo. Qual é a sua derivada primeira? É a função 3x ao quadrado. Lembra lá das regras de derivação. Derivada primeira, 3x ao quadrado. Onde é que 3x ao quadrado vale zero? 3x ao quadrado vale zero no ponto x igual a zero. Está aqui. Esse é um ponto crítico da função. A derivada primeira vale zero. Aí eu penso aqui, vou aplicar o teste da derivada primeira e vou verificar se esse é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Venho aqui para pontos antes do zero e observo que a derivada primeira ela é positiva. Pode olhar ali, tudo positivo. Está aqui. Olho na sequência, olho depois do zero. Opa, a derivada primeira continua positiva. Olha, mas como assim? Eu tenho um zero aqui no meio e eu não mudei de sinal da esquerda para a direita. Não mudei de sinal. E agora? Então, o teste da derivada primeira ele seria aí inconclusivo. Não sei se é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, não sei o que é isso. Então, eu vou apelar agora ao teste da derivada segunda. Vou calcular a derivada segunda dessa função e verificar se é maior ou menor do que zero. Então, função x ao cubo, derivada primeira é 3x ao quadrado. Qual é a derivada segunda? Qual é a derivada de 3x ao quadrado? Isso aí, se você calcular, vai dar a função 6x. 6 vezes x. Onde é que 6x vai valer zero? Apenas no ponto x igual a zero. Então, deixa eu mostrar essa função. Está aqui, 6x. E veja aqui o ponto x igual a zero, onde a derivada segunda vale zero. Tá? Lembrando que essa retinha verde é a derivada segunda, é a função 6x. Ela vale zero aqui nesse ponto. Então, olha só, o teste da derivada segunda diz o quê? Se a derivada segunda for negativa, eu tenho uma concavidade para baixo. Se ela for positiva, eu tenho uma concavidade para cima. Então, o que acontece com a derivada segunda da função em pontos anteriores aqui ao x igual a zero? Acompanha lá, a derivada segunda ela tem valores negativos. De menos infinito até zero, a derivada segunda é negativa, o que implica que a função original, x elevado a 3, apresenta concavidade para baixo nesse intervalo.
Mas se eu vier para pontos aqui de 0 até mais infinito, a derivada segunda passa a ter valores positivos. Significa que de 0 a infinito, a concavidade da função mudou. Ela passou a ser para cima. Então, esse pontinho aqui, onde a derivada segunda vale 0, implica em uma mudança na concavidade, uma inversão na concavidade. Ela era para baixo, passou a ser para cima. A derivada segunda era negativa, passou a ser positiva. Então, esse é um ponto crítico da função, é um ponto extremo, que a gente viu que ele nem é máximo, nem é mínimo. Porém, é um ponto em que a concavidade muda. E esse pontinho tem um nome especial. Ele é chamado de ponto de inflexão. É um ponto onde a derivada primeira é 0 e a derivada segunda também é 0. E é um ponto onde a concavidade ela é alterada. Tá certo? Então esse é o chamado ponto de inflexão para essa função. Vamos lá para a nossa apresentação mais uma vez. Então, pessoal, isso é o que está coberto nessa definição. Um ponto de inflexão da curva é um ponto C no qual a derivada segunda vale 0 e há uma mudança de direção da concavidade. No caso da função, aí a f de x igual a x ao cubo, ela era a concavidade para baixo, logo uma derivada segunda negativa nessa região, e passa a ter concavidade para cima, derivada segunda positiva nessa região. A função x ao cubo. Quem é o f' de x? É o 3x ao quadrado. E onde é que essa função vale 0? Nos pontos onde x, ou no ponto x igual a 0. E a derivada segunda é 3 vezes 2x logo 6x, que é essa reta em verde que nós temos aqui. Onde é que ela vale 0? No ponto x igual a 0. Então aqui nós temos o chamado ponto de inflexão. Tá? Então nós temos ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de inflexão. E os máximos e mínimos podem ser locais ou globais. Então, como eu disse, isso aí tem uma implicação muito importante, é muito utilizado nas ciências exatas. E agora nós vamos ver um exemplo em que essas noções que nós vimos na aula de hoje são utilizadas. Então, o que nós temos aqui é a chamada distribuição de velocidades de Maxwell. O que é que diz essa função que vocês estão vendo aqui? Olha só como ela é complicada. E esse gráfico, digamos assim, dessa função. Essa função, essa distribuição de velocidade de Maxwell, ela diz uma quantidade, uma fração de moléculas em uma coleção de moléculas, né, qual fração delas possui ou apresenta determinada velocidade, ou estão presentes em um dado intervalo de velocidades. Tá? Então, a distribuição de Maxwell informa isso aí. Eu posso ver daqui que se eu tiver uma dada temperatura fixa e um dado gás fixo, uma pequena quantidade desse gás, uma pequena fração de moléculas tem velocidades acima dos, nesse caso aí, 500 metros por segundo. Tá? Eu não fixei aqui exatamente qual temperatura, qual a massa molar, então são valores fantasia aqui para as velocidades. Então, no eixo y, eu tenho uma fração de moléculas, uma certa quantidade de moléculas. Fração de moléculas. Então, eu tenho uma pequena quantidade de moléculas com uma velocidade muito, muito alta e uma pequena fração de moléculas com velocidades muito baixas. Tá? E a função que dá forma aí a essa curva é essa aqui. Então você tem massa, depende da massa molecular da molécula, depende da temperatura, e aqui você tem a velocidade ao quadrado exponencial da velocidade. É uma função aí com uma aparência bastante complexa, mas que gera essa informação aí, tá certo? E uma pergunta válida é: qual é a velocidade mais provável?
a VMP. Qual é a velocidade mais provável? O que é que isso quer dizer? Eu quero saber, olhando essa função, se eu pegar ou tentar medir aleatoriamente ali a velocidade das moléculas, qual seria o valor mais fácil de eu encontrar? Então, observe que a maior quantidade possível de moléculas está relacionada a esse ponto aqui. Quer dizer que, na sua maioria, as moléculas apresentam essa velocidade. Tá? Elas apresentam essa velocidade aí. Porém, a minha pergunta é: que velocidade é essa? A princípio, eu não sei. Porém, olhando a forma aqui do gráfico, eu posso imaginar uma maneira de obter esse valor. Como assim? Olha, esse ponto aqui é seguramente um máximo dessa função. É um ponto de máximo para essa curva. Não há discussão quanto a isso. Esse é o maior valor. É um ponto de máximo. E como é que eu descubro o ponto de máximo de uma função? Fazendo a sua derivada e, eventualmente, igualando a zero. Ah, mas não dá para saber se é máximo ou mínimo. Nesse caso dá, porque não há outra opção. Tá? Então vai ser um ponto de máximo. Não há um outro extremo verificável aqui dentro desse intervalo, além do zero. Tá? Um extremo aqui no zero. Então a gente pode submeter essa função a esse teste aí, derivar e igualar a zero. Vamos fazer isso? Então olha só, aqui está a função de distribuição de velocidades de Maxwell. Então olha só, esse termo aqui, ó, 4π, massa molar ou massa molecular da espécie envolvida, temperatura, tudo isso eu posso deixar fixo. Constante dos gases, novamente massa molar, temperatura. O que for constante eu vou resumir, vou dar outro nome apenas para evitar o trabalho, tá certo? Então, por exemplo, eu vou dizer que A, um Azinho minúsculo, é igual a 4π massa molar 2π RT elevado a 3 meios. Tudo isso aí vale A, porque é tudo constante, é tudo algo que eu posso fixar. E vou dizer que B é igual a massa molar sobre 2RT. Tá joia? Então, a minha função ela vai ter uma aparência um pouco mais amigável depois dessa transformação. Ela vai ficar assim, ó. F de V, essa função da velocidade, é igual a vezes V ao quadrado exponencial de menos B V ao quadrado. Tá bom? Ficou com uma aparência mais simples de lidar. Tá certo? Então, como é que eu sei qual é a velocidade mais provável? Olha, é o máximo daquela curva. Como é que eu sei que é o máximo? Eu tenho que fazer a derivada da função e igualar a zero. Então, eu preciso fazer a derivada disso aqui. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Qual é a derivada dessa função? É a derivada em relação à velocidade de a v ao quadrado exponencial de menos b v ao quadrado. O a ele pode sair aqui da derivada, tá bom? Então, a vezes a derivada de v ao quadrado exponencial de menos b v ao quadrado. E isso aqui é uma regra do produto, que a gente já conhece lá nas regras de derivação. Então, o a, eu não vou mexer nele por enquanto, eu vou me ocupar apenas aqui da derivada. Tá certo? Que eu repito, é uma regra do produto. Então, eu tenho a vezes primeira função, v ao quadrado, vezes a derivada da segunda. E nessa segunda eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, é a derivada da própria exponencial, bv ao quadrado, vezes a derivada do que está aqui no expoente. No entanto, menos b é constante, então eu tenho menos b
vezes 2V. Tá? Então, tudo isso aqui é a derivada da segunda função. Não acompanhou? Estuda um pouquinho mais lá as regras de derivação, tá? Mais segunda função, exponencial de menos b, v ao quadrado, vezes a derivada da primeira, que foi ali o 2, que é 2v, tá? Que é a derivada do v ao quadrado. Tá joia? Então, não entendeu esse passo aqui para cá? Regra da cadeia, regra do produto. Então, aqui é A vezes, vamos ver o que é que nós temos aqui. Esse menos B vezes 2V, tá multiplicando tudo aqui, né? Então, eu tenho 2 vezes, abrir o colchete, 2 vezes V ao cubo, exponencial de menos B, V ao quadrado, mais 2 vezes V, exponencial de menos BV ao quadrado. Me perdoem pela arrumação aqui, eu vou ter que dar um jeitinho aqui, um jeitinho maroto, para poder continuar lá em cima, né? Opa, pessoal, ó, já ia cometendo um errinho aqui, eu ia esquecendo desse menos B, tá? Tem aqui um menos B. Então, beleza, eu tenho essa derivada, se ela é um ponto de máximo da função, isso aqui tem que ser igual a zero. E se isso aqui é igual a zero, ou o A ou o termo entre colchetes deve ser igual a zero, ou até os dois. Sendo que o A não pode, porque o A, ó, ele tem uma massa molar aqui em cima que não vai ser zero. Nada aqui vai ser igual a zero. Lembra como a gente definiu o A? Está aqui em cima. Então, esse aqui tem que ser zero, o que está entre colchetes, é a única possibilidade. Então, ó, menos B, 2V ao cubo, exponencial de menos B, V ao quadrado, mais 2V, exponencial de menos B, V ao quadrado, isso aí, igual a zero. Reorganizando, né, eu tenho aqui 2V, exponencial de menos BV ao quadrado é igual a B 2V ao cubo exponencial de menos BV ao quadrado. Esse negativo aqui vem aqui para o outro lado, positivo. Então, olha só, B vai embora, eu tenho um V aqui e eu tenho um V ao cubo. Então, um dos V's aqui, ou esse V vai embora aqui e se torna um V ao quadrado. Exponencial de menos BV ao quadrado de um lado, exponencial de menos BV ao quadrado do outro. Essa exponencial, ela também nunca vai ser zero. Isso é um decaimento exponencial, se aproxima de zero para velocidades infinitas, porém nunca chega a ser zero. Então, isso aqui vai embora aqui. Então, no fim das contas, eu tenho que 1 é igual a B, V ao quadrado. Tá joia? Então, 1 sobre B é igual a V ao quadrado. Essa velocidade aí, que é a nossa velocidade mais provável, é simplesmente a raiz quadrada de 1 sobre B. E quem era o B? Era esse termo aqui. Então, a velocidade mais provável é a raiz quadrada de 2RT dividido pela massa molar. Então, a velocidade mais provável que uma molécula de um gás pode apresentar, segundo a distribuição de Maxwell, depende, claro, da sua temperatura e da temperatura da amostra, né? E da massa molecular daquela espécie. Tá? Temperaturas mais altas, alta velocidade mais provável. Massa molar alta, ela está aqui no denominador, velocidade mais provável é baixa. Tá? Então, e a gente encontra essa velocidade mais provável, que pode ser calculada agora, conhecendo essas características, né? A massa molar ou molecular do gás e a temperatura,
a partir dessa distribuição de velocidades de Maxwell e do fato de que um ponto crítico, né, um ponto extremo, o ponto de máximo é aquele no qual a derivada vale zero. Tá joia? Então, ó, vamos para fechar a nossa aula, vamos só dar uma olhada aí na distribuição de Maxwell, usando lá o GeoGebra mais uma vez. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos a nossa distribuição de velocidades de Maxwell, aqui, e o ponto mais alto, né, representa essa velocidade mais provável. Então, vamos só marcar esses pontos aqui. Aqui. Pronto. Esse pontinho aqui representa essa velocidade mais provável. Então, ó, nesse ponto, aqui a derivada dessa função de distribuição, ela vale zero. Eu não estou conseguindo colocar aqui, mas vocês entendem a ideia. Tá? Essa reta aqui é paralela ao eixo x, é um ponto de máximo. Então, acho que isso é o mais próximo que eu consegui. Isso aí representa um ponto de máximo. Então, o exercício que a gente fez foi encontrar que velocidade se refere a esse ponto. Só que essa velocidade ela vai depender da temperatura do gás e da sua massa molar, ou massa molecular. Tá? Então, qual o efeito da gente mexer na temperatura e na massa molecular quando a gente pensa aqui na distribuição de Maxwell? Temperaturas mais altas significa uma velocidade mais provável que é mais alta. Então, eu espero que esse pontinho aqui ele se desloque para velocidades mais altas conforme eu aumente a temperatura. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aumentar a temperatura e a gente vai ver se isso acontece. Vamos lá. Olha aí. Então, ó, repare que aumentei a temperatura, a velocidade mais provável ela caminhou até esse ponto aqui, uma velocidade mais alta. Então, de maneira geral, se eu aumento a temperatura, eu forneço mais energia àquelas moléculas, àquela amostra de gás, e o que eu tenho é que esse gás ele é capaz de acessar velocidades cada vez maiores quando eu aumento a temperatura. Então, se antes, numa temperatura mais baixinha, eu tinha velocidades aqui que chegavam ali aos 800 metros por segundo, digamos. Conforme eu aumento essa velocidade, eu encontro moléculas do gás com velocidades cada vez maiores, 1.400, 1.500 metros por segundo. Tá? Então, esse aí o efeito de de modificar a temperatura. Se ao invés da temperatura eu mexer agora com a massa molecular, com a massa molar, então eu espero que se a massa molecular for muito pequenininha, eu tenha moléculas mais leves, ela também alcance velocidades mais altas. Isso é intuitivo, né? Então, se eu tenho massa molar cada vez menor, diminuindo a massa molecular, é possível acessar velocidades maiores. Se eu aumento essa massa, é o que a gente vai ver aqui, aumento a massa, as moléculas, a velocidade delas vai se acumulando aqui nas velocidades menores, tá? Então esse é o efeito da gente diminuir, ou melhor, aumentar a massa molecular. Então, a distribuição de Maxwell é algo que a gente vai discutir quando estivermos lá na teoria cinética dos gases, um pouco mais para frente, no nosso curso de Fisicoquímica, mas ela é um bom exemplo do uso dos testes da derivada, da busca por pontos críticos de uma função na física ou na fisicoquímica. Tá joia? Então, pessoal, eu sei que a aula hoje foi longa, foi cansativa, mas é um tema que eu repito, a gente vai usar bastante aí. Tá joia? Então, muito obrigado pela presença e pela paciência de vocês. A gente se vê numa próxima aula. Até mais, hein? Tchau, tchau.